Voz passiva é o que nós vamos começar a ver agora com o Sidney. Preste atenção, porque esse tipo de construção é bastante usado em textos e também muito lembrado nos vestibulares. Hello, everybody. Mais uma aula de inglês, mais coisa nova para se aprender hoje, não é mesmo? Tá chegando na reta final agora, hein? Então vamos prestar muita atenção, que agora é aquele polimento final aí que tá faltando no seu inglês. Aquelas coisinhas que ainda você tá lendo e não entende direito e tá precisando de alguns esclarecimentos, não tá? Aposto que tá. Então vamos lá, a gente tá aqui para te ajudar, tá bom? Vamos prestar um auxílio a você. Na aula de hoje, a gente vai começar a ver voz passiva. Sabe aquela história de você contar o milagre, mas não contar o santo, tá? Então você vai dizer assim, isso foi feito. Alguém fez isso. Isso foi feito. Então como é que você tem que construir isso em inglês? Você tem que basicamente se preocupar com algumas coisas. Você tem que pegar o verbo da frase, aquele lá, ver em que tempo ele está. Se ele estiver no presente, aí você vai pensar assim, bom, ele está no presente, eu vou usar o verbo to be junto. Você vai ter que usar o verbo to be em que tempo? No presente. E se o verbo da frase estiver no passado? Aí o to be tem que estar também no passado. E se ele estiver no futuro? Então, to be tem que estar no futuro. E assim por diante. Então, você vai pegar uma frase ativa, ele faz isso todos os dias, e aí você vai transformar em passiva. Isso é feito todos os dias. Por que é? Porque você fala, isso, ele faz isso todos os dias, não é presente? Então, você vai dizer, isso é presente. E em inglês vai ser a mesma coisa, la misma coisa. Vamos dar uma olhadinha então, pra gente ver como é que funciona. Preparei alguns exemplos aqui. Presta atenção, hein? Não vai marcar bobeira, vem cá. Passive voice. Somebody cleans this room every day. Somebody cleans this room every day. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que alguém limpa esta sala, todos os dias. Somebody cleans. Nota que o verbo está no presente. O que indica, aliás, que ele está no presente, hein, moçada? Isso. S na terceira pessoa. Uma das coisinhas que você tem que lembrar agora é que S na terceira pessoa indica que o verbo está no presente. E em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Você tem os verbos ou do jeito que ele veio ao mundo, clean, ou então com S. Numa dessas duas situações, o verbo vai estar no presente numa frase. Vamos lá de novo no exemplo? Somebody cleans this room. Então, alguém limpa, terceira pessoa do singular, esta sala todos os dias. Na passiva, a gente vai pensar primeiro. Tá no presente? Tá. Então, eu vou ter que usar um verbo to be no presente. Quem que é o sujeito? Alguém. Você vai tirar ele fora. Quem que é o objeto? This room, esta sala. Vai virar sujeito. Então, alguém limpa esta sala, vai virar esta sala é limpa todos os dias. Vamos ver como é que fica? Olha aqui, ó. This room is cleaned every day by somebody. Então, esta sala é limpa todos os dias por alguém. Clean é um verbo regular. O passado ou o particípio passado dele, você constrói com ed. Então, olha, o is acompanhou o tempo do clean. Aqui na frase original, presente. E o clean foi para o particípio passado. Esta sala é limpa. Nota que o verbo também concorda com o sujeito. Todos os dias por alguém. Isso aqui é opcional. Você pode colocar o agente da passiva na frase ou não. Qual é o critério? Se for importante, você coloca. Se eu falar, esse livro foi escrito, não estou dizendo muita coisa. Esse livro foi escrito por Shakespeare. Aí tudo bem. Então você vai ter que julgar a relevância do agente da passiva para você colocar ele na frase ou não. E aí ele vai ser introduzido, como vocês viram, pela preposição by. Vamos ver mais um exemplo? Presta atenção. Somebody cleaned this room yesterday. Alguém limpou esta sala ontem. Então nota que agora o limpar está no passado. O verbo to be que eu vou usar vai ter que estar no passado. E mais uma vez concordando com esta sala. Você vai ter que dizer, alguém limpou esta sala ontem, vai virar, esta sala foi limpa ontem. Como é que fica? This room was cleaned yesterday. Esta sala foi, nota, passado, e aqui também era passado. Singular e o sujeito também é singular. Esta sala foi limpa ontem. Aí você vai dizer, mas professor, aqui é limpou e aqui é limpa? É porque aqui é passado e aqui é particípio passado. Aqui o verbo é regular, a forma é a mesma. Então alguém limpou esta sala foi limpa ontem. Tá vendo?
frase estava no passado, o verbo to be que você vai usar na passiva vai ficar no passado também. Vamos ver mais um exemplo? Olha aqui. Somebody's cleaning the room at the moment. Então, alguém está limpando a sala no momento. Está limpando. Que tempo é esse? Esse tempo é o present continuous, não é isso? É o presente contínuo. Então, como é que vai ser o verbo to be que eu vou ter que usar na passiva? No present continuous. Como é que vai ficar? A sala está sendo limpa no momento. Alguém está limpando, a sala está sendo limpa. Vamos ver como é que fica? The room is being cleaned at the moment. Então, a sala está sendo limpa no momento. The room is being. Nota que agora o verbo to be apareceu com ing. Então, primeiro foi is, depois was e agora is being. Present continuous. Por isso que foi importante você acompanhar o curso desde o início, não foi? Aliás, você acompanhou o curso desde o início, não acompanhou? Quem que não foi aqui com a gente, você acompanhou o curso de inglês aí, onde você estivesse estudando, aí por conta própria desde o início. Porque agora eu estou falando de tempos verbais para chegar na passiva. Então é preciso você ter esse embasamento, tá bom? Se não tem, dá uma revisada, isso é super importante. Vamos ver mais um exemplo? Olha aqui. Somebody was cleaning the room when I arrived. Alguém estava limpando a sala quando eu cheguei. Então, alguém estava limpando, isso é o past continuous, é o passado contínuo. Então, eu vou ter que dizer que alguém estava limpando a sala quando eu cheguei, vai virar a sala estava sendo limpa quando eu cheguei. Como é que vai ficar? The room was being cleaned when I arrived. Então, a sala estava sendo limpa quando eu cheguei. Aqui estava no past continuous. O verbo to be está no past continuous, ou was being. O verbo clean vai para o particípio passado. Então, alguém estava limpando a sala quando eu cheguei e a sala estava sendo limpa quando eu cheguei. Vocês também estão percebendo aí o uso, né, do when com simple past. A sala estava sendo limpa quando eu cheguei. Então, quando você usa o simple past, você interrompe a ação do past continuous, tá ok? É um contraste que tem entre os dois tempos. Vamos ver mais um exemplo? Olha aqui. The room looks nice. A sala está com uma boa aparência, ela parece boa, ela parece limpa, ela está com uma boa aparência. Somebody has cleaned it. Alguém has cleaned it. Alguém a limpou. Isso aqui é o que? É o present perfect, que serve para um montão de coisas, como a gente já viu, inclusive passado indefinido. Então, a sala parece limpa, a sala está com uma boa aparência, um bom aspecto. Alguém a limpou. Então, como é que você vai dizer isso? A sala parece boa, parece limpa, está com bom aspecto? Ela foi limpa. Como é que fica em inglês? The room looks nice. A sala está com uma boa aparência. O it, que era aqui o objeto, vira sujeito aqui na frente. It has been cleaned. Ela foi limpa. Então, a frase está no present perfect. O verbo to be vai para o present perfect. E o verbo no particípio passado. Ela foi limpa. Tudo bem? Está começando a ver, né, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Uma coisa junta com a outra. 2 mais 2 dá 4. Tá ok? Vamos ver mais um exemplo? The room looked much better. A sala estava com um aspecto muito melhor. Much better. Somebody had cleaned it. Alguém tinha a limpado. Alguém tinha limpado a sala. Somebody had cleaned it. Bom, aqui está had cleaned. É o que esse tempo aí? Isso daí é o past perfect. Então, o teu verbo to be vai ter que estar no past perfect também. E aí você vai usar o clean no particípio passado. O it, que aqui é o que? É objeto, vai virar sujeito. Como é que vai ficar? The room looked much better. It had been cleaned. Então, a sala estava com um aspecto muito melhor. Ela tinha sido limpa. Alguém tinha limpado. Ela tinha sido limpa. That's all, folks. Por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui com voz passiva. Mas olha, vai ter mais voz passiva por aí. Então, aguarde, hein? Próxima aula de voz passiva, você tem que prestar atenção. Eu vou abordar outros pontos que eu ainda não abordei aqui, tá bom? Por hoje é só. Um abraço. Vejo vocês depois. Bye, bye. Voz passiva ainda é o tema desta aula do Sidney. Ele vai trazer mais alguns exemplos de frases na voz ativa e como elas são passadas para a voz passiva. Lembre-se de que o conhecimento dos tempos verbais é importantíssimo para que você domine esse assunto. Mais uma.
Mais uma aula de inglês. Ah, mas eu aposto que você aguenta, né? Agora a gente está chegando lá. Está começando a entender melhor aí as regrinhas do inglês, está começando a entender melhor como é que se forma, como é que você tem que ler um texto, o que você tira de trás e põe na frente, não tá? Beleza, é bem por aí mesmo. O inglês é uma língua toda cheia de inversões, tá? Começa pelos adjetivos, aquela velha história, blue car é carro azul. Depois vai para sentenças. E é, aliás, uma parte importante que a gente está estudando agora. Sabe por quê? Pelo seguinte, porque na voz passiva há muitas dessas inversões. Então o que está ali, é objeto, vira sujeito, vai lá para frente, às vezes aparece o agente da passiva, às vezes não. Então eu já fiz com vocês uma aula sobre voz passiva. Hoje eu vou fazer mais uma aula sobre voz passiva, mas com outros aspectos. A gente vai ver um tipo de voz passiva em inglês que não tem em português e causa uma tremenda de uma confusão, sabia? Porque se você não aprender direitinho como é que forma essa, você está lendo um texto, você pode entender ele todo errado. Então presta bastante atenção na aula de hoje, faça favor, que é para você aprender direitinho e não ter mais problema com isso, tá bom? Vamos lá, vem cá, ó. Passive voice. Vamos começar pela sentença ativa. They offered Anne the job. Então, eles ofereceram um emprego para Anne. Eles ofereceram um emprego para Anne. Então eu tenho duas maneiras de formar essa voz passiva, porque eu tenho dois objetos. Anne é um deles. E the job é outro. Eles ofereceram um emprego para Anne. Então the job é o objeto direto. E Anne é o objeto indireto, que vai precisar da preposição. Perfeito? Se você tem dois objetos em inglês, não importa se um é direto, outro é indireto, você forma duas passivas. A primeira está aqui. The job was offered to Anne. Seria a maneira que você conhece. O emprego foi oferecido para Anne. O emprego foi oferecido para Anne. Então você pegou o objeto direto e colocou aqui na frente e virou sujeito. O offered que estava no passado, o was ficou no passado. Então eles ofereceram o emprego. O emprego foi oferecido para Anne. Agora olha só, você também pode fazer desse jeito. Anne was offered the job. Se você traduzir ao pé da letra, dá um tremendo de um rolo. Olha, Anne foi oferecida o emprego. Anne foi oferecido o emprego, mas na verdade não é isso. Você vai traduzir isso daí como se fosse aquele índice indeterminador de sujeito, terceira pessoa. Ofereceram o emprego para Anne. Ofereceram o emprego para Anne. Fica melhor para você traduzir, mas entenda a construção. Eles ofereceram o emprego para Anne. Dois objetos. Com o primeiro, o emprego foi oferecido. The job was offered to Anne. E com o outro objeto, Anne was offered the job. The job was offered to Anne. Anne was offered the job. Então esse tipo de cuidado agora a gente tem que ter, porque você tendo um verbo que é bitransitivo em inglês, não é isso? Você tem objeto direto, objeto indireto. É isso que eu quero dizer. Você pode fazer voz passiva usando esses dois objetos como sujeito. Em português não dá. Aí a gente vai ter que adaptar na hora de traduzir. Então, por isso que eu falei para você tomar cuidado, tá bom? Vamos ver mais um exemplo para fixar um pouquinho melhor? Vem cá. They gave me 2 hours to make my decision. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eles me deram 2 horas para tomar minha decisão. Eles me deram 2 horas para tomar minha decisão. Gave está no passado. Então o verbo to be que eu vou ter que usar na passiva tem que estar no passado. Eles me deram 2 horas. Eles me deram, me, né, é um dos objetos. 2 horas é o outro objeto, então eu tenho 2. Eles deram 2 horas para mim. Não é isso? 2 horas é um dos objetos, me é outro. Então vou fazer primeiro com 2 horas. Vai ficar 2 hours were given me to make my decision. 2 horas foram me dadas para tomar minha decisão. 2 horas foram me dadas para tomar minha decisão. Então usei o objeto 2 hours. Agora eu vou usar o me. Só que o me é aquele pronome do caso objeto que você usa depois de verbo. Só que agora eu vou transformar ele em sujeito, não é, moçada? Então não posso usar o me. Qual que é o equivalente de me para sujeito? É o I. Então ele passa aqui para frente como I. I was given 2 hours to make my decision. Então, ao pé da letra, eu fui dado 2 horas para tomar minha decisão. Não pega bem traduzir assim. Você vai traduzir como se fosse aquele indeterminador de sujeito. Me deram 2 horas para tomar minha decisão. Então, repassando. They gave me 2 hours to make my decision.
2 hours were, porque está no plural, né, e no passado. 2 hours were given me to make my decision. E depois I was, está no passado, só que agora combinando com I. I was given 2 hours to make my decision. Tá vendo como não é tão simples assim? Claro, eu concordo com você, é um pouco difícil, né? Essa história de mudar o pronome para lá, para cá. Pô, será que a gente vai aprender? Vamos sim. Com calma e com paciência se consegue tudo na vida, até mesmo aprender inglês, não é isso? Então vamos ver agora mais uns exemplos aqui e prestar mais atenção ainda, porque não é só as complicações que a gente já tem de construção de objeto direto ou objeto indireto, tem também as complicações com os tempos verbais, tá ok? Vem cá. Has anyone shown you the new machine? Então, alguém te mostrou a nova máquina ou a máquina nova? Alguém te mostrou a máquina nova? Então aqui eu tenho mostrou para quem? Para você a máquina nova. Então eu tenho você e a máquina nova como sendo os objetos aqui do verbo show. Bom, vamos dar uma olhadinha. Anyone é o sujeito, vai sumir, né? E esse tempo aqui é o has shown. Isso daí é o quê, hein? É o past perfect. Ou melhor, desculpem, o present perfect, porque o verbo aqui está no presente, é o present perfect. O verbo to be tem que estar no present perfect too. Present perfect também. Então, alguém mostrou a nova máquina para você? Vai ficar, primeiro, has the new machine been shown you? Que é isso? A nova máquina foi mostrada a você? A nova máquina foi mostrada a você? Ou então, have you been shown the new machine? Ao pé da letra, você foi mostrado a nova máquina? Ou melhor, te mostraram a nova máquina? Te mostraram a nova máquina? Prestou atenção então? Quando você tem um verbo que tem objeto direto e objeto indireto, você tem duas maneiras de fazer, tá ok? E aí sempre o verbo to be que você vai estar usando na tua construção vai estar combinando com o sujeito, tá ok? No início é meio difícil, né? A gente não entende muito bem, fica meio assim e tal, mas eu acho que aos poucos a gente vai pegando. Vamos fazer uns exercícios e ver se a gente entende melhor? Vamos treinar esse novo tipo de passiva que eu estou dando aí para vocês, tá ok? Essa passiva com objeto indireto. Vamos ver como é que fica então? Vem cá. Make these sentences into passive. Torna essas sentenças ou transforma essas sentenças em passivas. Vamos ver a primeira. They don't pay Jim very much. Eles não pagam muito para o Jim. Eles não pagam muito para o Jim. Então eu tenho que começar a minha frase, ó, já dei aqui as regras do jogo, tenho que começar com Jim. Vamos ver. Don't está no presente, eu tenho que usar um verbo to be aqui no presente que combine com Jim. Já sei que vai ser is, não é? Pay, eu tenho que usar o particípio passado do pay, que é paid. Então eu já sei que vai ser Jim is paid, só que está na negativa, não tá? Então eu vou ter que usar o que aqui? Negativa também, Jim isn't. Como é que vai ficar o resto da frase? Olha aí, ó. Jim is not paid very much. Ao pé da letra. Jim não é pago muito. Ou não pagam muito para o Jim. Não pagam muito para o Jim. Tá ok? Você tem que dar um jeito. Eu estou mostrando como é que é em inglês e depois você tem que dar um jeito para entender isso em inglês. Pelo amor de Deus, hein? Não vai começar a traduzir tudo ao pé da letra quando você estiver lendo um texto, porque senão vai dar problema para você entender, tá? Presta atenção justamente nessa transferência, nessa adaptação que você tem que fazer. Ok? Vamos ver mais um exemplo. They will ask you a lot of questions at the interview. Então, eles perguntarão, ou eles vão perguntar a você, ou eles farão muitas perguntas a você na entrevista. Eles farão muitas perguntas a você na entrevista. Já dei as regras do jogo. Você tem que começar com you. Esse tempo aqui, que tempo é, hein? Futuro. Então eu vou ter que colocar o verbo to be aqui também, logo depois do sujeito, do novo sujeito, né? No futuro. Então, will vai virar will be, verbo to be no futuro. Ask, ask é o verbo, ele vai passar para cá no particípio passado. Ele é um verbo regular, então fica asked. Então já sei o início da minha frase. You will be asked. Vamos ver como é que fica o resto? Olha aí. You will be asked a lot of questions at the interview. Então, você, ao pé da letra, você será perguntado muitas questões, ou você será pedido, né? Você será feito muitas questões na entrevista. Melhorando isso daí. Vão
perguntar a você, muitas questões na entrevista. Vão te fazer muitas perguntas na entrevista. You will be asked a lot of questions at the interview. Tá começando a aceitar melhor a nova situação agora da passiva? Joia, garanto que tá melhorando. Tem que estudar isso daí, hein? Procurar material e, ó, malhar um pouco em cima, porque não é fácil. Vamos ver mais um caso aqui? Vem cá. Nobody told me that George was ill. Então, ninguém me disse que George estava doente. Ninguém me disse que George estava doente. Nobody told me. Olha, o verbo está no passado, told. E você tem aqui o objeto dele que é me. Lembra aquele verbo aquele pronome que você usa depois do verbo? Quando você passa o me para frente do verbo, ou seja, como sujeito, ele vira I. Não é isso? Então o me já está aqui, virou I. O verbo aqui está no passado. Você vai ter que usar um verbo também aqui no passado que combine com I. Qual é a forma do verbo to be no passado combina com I? É o was. Você tem aqui told. Told está no passado. Eu tenho que usar o particípio passado dele. Lembra do verbo? Tell, told, told. Então eu já sei o iniciozinho aqui. I was told. O nobody vai sumir. Então como é que vai ficar a minha frase, o resto dela todinha? I was not told that George was ill. Por que apareceu esse not aqui, professor? Eu não entendi. Porque aqui você tinha um nobody. Ninguém me disse. Então você vai ter que dizer I was not told. Eu não fui dito. Ou seja, não me disseram. A negação que estava aqui, que era aqui no pronome, passa a ser uma negação verbal aqui embaixo. Nobody told me that George was ill. Ninguém me disse que George estava doente. I was not told that George was ill. Eu não fui dito. Não me disseram que George estava doente. Perfeito? Viu só? Se você não tivesse acompanhado o curso desde o início, se você não tivesse estudado um pouquinho, garanto que aqui você ia se embananar todinho, né? Mas é claro, você é um rapaz inteligente, você é uma moça inteligente, mesmo que você não conseguiu acompanhar desde o início, garanto que agora você aos poucos vai conseguindo superar as barreiras, não vai? Bom, gente, chegamos ao fim de mais uma aula. Aula de gramática super importante. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Próxima aula tem mais. Bye, bye. Nesta aula, o Sidney encerra o assunto voz passiva, muito requisitado em vestibulares. Você já deve ter percebido que a voz passiva em inglês é mais usada quando se quer destacar o objeto de uma ação, e não o seu autor. Quer um exemplo? My watch was stolen é muito mais usual que thieves stole my watch. Hi, everybody. Toma cuidado com a aula de hoje, porque ela é super importante, é sobre gramática, mas uma gramática diferente daquilo que você estava vendo até agora. Nós agora estamos começando a sair do convencional, daquela coisa de tempo simples, da construção simples, da coisa mais óbvia. Agora a gente está passando a cada vez mais se distanciar do português, para entrar mais como é que funciona o universo da língua inglesa. Existem certos tipos de construção na língua inglesa que não são coincidentes na língua portuguesa. Pega, por exemplo, uma voz passiva. Vamos dizer assim, ele me deu um presente. He gave me a present. E essa é ativa. Vamos transformar isso na passiva. Como é que fica? Tenho duas possibilidades. Um presente foi dado para mim. A present was given to me. Ou então, olha que construção maluca. I was given a present. Se você traduzir ao pé da letra, eu fui dado um presente. Mas a gente não usa isso em português, a gente usa foi-me dado um presente. Você usa aí um foi, um índice, terceira pessoa, de indeterminação do sujeito. Bom, vamos ver como é que funciona isso em inglês, em outros âmbitos, em outros aspectos, porque é super importante, tá? Vem cá. It is said that Henry eats 10 eggs a day. Bom, vamos dizer aqui. Se disse que, tá? Quando eu tenho esse tipo de construção em inglês, it is said that. Se diz que Henry come 10 ovos por dia. Se diz que Henry come 10 ovos por dia. Vai gostar de ovo assim lá em casa, né? Agora, essa construção disse que pode ser feita de outra maneira. Eu pego o Henry, que é o sujeito aqui da segunda oração, passo para frente. Então, Henry said. E o verbo eat, que aqui está no presente, passo para cá no infinitivo, to eat. Então fica, Henry said to eat 10 eggs a day. E você está dizendo que
se diz que Henry come 10 ovos por dia. Ou seja, essa construção e essa querem dizer exatamente a mesma coisa, só foram construídas de maneiras diferentes. Tá ok? Primeira, it is said that, se diz que Henry eats 10 eggs a day. Henry come 10 ovos por dia. Ou Henry is said to eat 10 eggs a day. Se diz que Henry come 10 ovos por dia. Super! Essa segunda construção ela é meio estranha para a gente aceitar, não é? Porque não aparece não tem nenhuma coincidência com alguma coisa em português. Mas ela tá normal, perfeita em inglês, tá ok? Vamos ver mais uma, ó. Isso daí é importante você aprender porque toda hora tá aparecendo em texto, tá? Vamos ver a outra construção aqui, ó. It is believed that the wanted man is living in New York. Acredita-se que o homem procurado, lembra wanted que você vê lá nos filmes de cowboy, né? Wanted escrito embaixo da cara lá do cidadão, é porque ele é procurado pela polícia. Então acredita-se que o homem procurado esteja morando em Nova York. Acredita-se que o homem procurado esteja morando em Nova York. Olha como é que fica. Eu pego o wanted man, que é o sujeito aqui da segunda oração, passo para frente. E mantenho o is believed. Então vai ficar. The wanted man is believed to be living. O is living vira gerúndio aqui embaixo também. Então, the wanted man is believed to be living in New York. Então, o homem procurado, ou acredita-se que o homem procurado esteja morando em Nova York. Acredita-se que o homem procurado esteja morando em Nova York. It is believed that the wanted man is living in New York. The wanted man is believed to be living in New York. Ok? Primeira construção ainda dá para comparar, mas quando passa para a segunda é só para a gente saber como é que constrói mesmo, porque para traduzir para o português você vai ter que fazer uma transferência aí você vai ter que fazer uma adaptação de estrutura, é outra estrutura que funciona, tá ok? Parece toda hora isso daí em texto, eu estou repetindo isso várias vezes, então presta atenção, trata de prestar atenção como é que funciona. Não precisa virar mestre no assunto, mas presta atenção como é que funciona. Vem cá. It is expected that the strike will begin tomorrow. Então, espera-se que a greve comece amanhã. Espera-se que a greve comece amanhã. Então, a greve é o sujeito, passa para frente. Então, fica, the strike is expected to begin tomorrow. Ao pé da letra, a greve é esperada começar amanhã. Nada a ver, né? Espera-se que a greve comece amanhã. The strike is expected to begin tomorrow. It is expected that the strike will begin tomorrow. Você percebe que essa construção aqui é mais fácil, inclusive, em inglês? Ela é mais enxuta, ela é mais concisa, ela é mais simples, tá? Olha só quanta coisa você tem aqui. It is expected that the strike will begin tomorrow. E aqui, the strike is expected to begin tomorrow. Bem mais simples, não é? Então, tende a simplificar na segunda, apesar de ser uma construção diferente para a gente. Vamos ver mais um exemplo? Tá achando cansativo? Tá achando chato? É um pouquinho sim, eu concordo com você. Mas é super importante, tá? Se você conseguir entender bem isso, você vai ver como vai te facilitar horrores para entender texto, tá ok? Vem cá. It is alleged that he stole $100. Então, alega-se que ele roubou $100. Alega-se que ele roubou $100. O ele é o sujeito aqui do roubou. Passa para frente. He is alleged to have stolen. Então, ao pé da letra, ele é alegado por ter roubado. Não, alega-se que ele tenha roubado. Alega-se que ele tenha roubado $100. Então, alega-se que ele roubou $100 e alega-se que ele tenha roubado $100. He is, ou it is alleged that he stole $100 e he is alleged to have stolen $100. Ok, até aí?